Olha só, uma entrevista da CEO do YouTube, que é, na verdade, uma confissão de culpa. Vamos ver? Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares. Fala, amigo-chada, tudo bom? A gente ia falar um pouco hoje sobre a nova vítima do Black Lives Matter, aquela moça que tomou um tiro da... Moça mesmo, adolescente que tomou um tiro da polícia porque ela ia esfaquear a outra adolescente, coisa bonita, né? Uma amizade sincera. É uma coisa maluca, né? Porque a moça tava chegando na outra lá já pra dar uma facada, acho que no peito dela, e a polícia chegou, atirou. E o pessoal tá caindo de pau na polícia, que é a história de sempre. Ai, racismo e tal. Maluquíssima, história maluquíssima, porque o policial salvou a vida da outra moça e tá sendo chamado de racista, né? Então você teve reações engraçadíssimas, né? Se você não ficar irritado, são reações engraçadíssimas do tipo policial, imprensa questionando por que o policial não atirou na perna dela. A lâmina da faca tá quase no peito da outra. Mas por que você não atirou na perna dele, né? O outro também, achando que o policial podia ter atirado na faca. Eles acham que é tudo meio hollywoodiano, né? Que o policial saca, pá, dá um tiro na faca, a faca sai voando. Então, assim, muita bobagem da imprensa. Obviamente estão culpando a polícia por ter salvo a vida de uma garota, tá? Então, nenhuma novidade, né? Sempre que tem rosco Black Lives Matter, geralmente... Os mártires, as vítimas deles são esse tipo de gente, tá complicado. Então a imprensa aí tá questionando, tá esse auê todo, mas como a gente acabou de fazer um episódio sobre o mártir anterior, a gente não fala, não vou fazer mais um não, porque senão a gente vai ficar fazendo, saindo da bolha rapidinha só em cima de mártir aí, porque o que tá de bandido morrendo não é brincadeira. Fica para a próxima então, tá, gente? A gente vai abordar uma experiência nova nossa agora no YouTube e a incrível coincidência de termos uma entrevista com a CEO do YouTube, a Susan Wojcicki, que ela deu para o The Atlantic lá no Fórum Mundial. Bom, a gente resolveu, depois de muito quebrar a nossa cabeça aqui, que a gente ia lançar o nosso canalzinho lá do YouTube, de qualquer forma. E para isso a gente ia basicamente pegar o podcast, colocar uma animação waveform e pronto, tá? Uma hora um especialista fala, não faça isso, que vocês vão desgastar a imagem do negócio. O outro dizia que era ok, que era uma super ideia. A gente falou que essa é uma coisa, vamos fazer. Não dava mais para esperar, tinha bastante gente que fala, pô, por que vocês não estão no YouTube? Então, estamos no YouTube, tá? E a gente não tem recurso em termos de tempo e de pessoas passíveis de ser contratadas para fazer uma apresentação gráfica super duper. Então, quem quiser um conteúdo legal, vai ter um conteúdo legal lá no YouTube também. É o mesmo, tá? Eu não vou falar assim, sai daqui e vai ouvir lá, porque vocês vão ouvir a mesma coisa. Mas tem gente entrando lá. E é interessante que a maior parte das pessoas que estão ouvindo, a permanência no podcast tem sido muito boa, vamos dizer, a pessoa fica mais de 60%, 70% do programa inteiro. Para YouTube é excelente. São pessoas que não conheciam a gente, são pessoas novas que estão sendo de alguma forma impactadas aí pelo nosso conteúdo. Então tá feliz, começamos agora, tem o que, 50, 60 seguidores por enquanto, mas estamos felizes, tá? Fomos para cima de qualquer forma. Estamos lá então com umas 4 rapidinhas, eu acho uma bolinha, e com o tempo a gente vai subindo conteúdo mais antigo também, que a gente tem lá um material bacana para subir, e tudo no seu tempo, né? Quando a gente tiver tempo disponível, a gente vai lá e sobe mais um lote novo e tal. Enquanto isso, a gente vai subindo o material atual. Enfim, sobe os primeiros 2 vídeos, tá? 2 vídeos, e começaram a surgir as mensagens aqui pra gente. Ô, vocês saindo da bolha, o YouTube tá dizendo que o conteúdo de vocês é inapropriado ou qualquer coisa assim. Eu falei, como assim? 2 vídeos já estão achando inapropriado? Pois é, imagina aí um canal pequenininho aí com 50, 60 poucos anunciantes já estão pegando no nosso pé. Pois é. Outro já avisou também que colocou o Saindo da Bolha na busca lá do YouTube, não achou nada. Eu falei, caramba, cedo pra caramba pra esse tipo de coisa. Será que a gente tá fazendo uma bobagem?
Mas eis que aparece então a entrevista da CEO do YouTube para o The Atlantic, né? E essa que a gente comentou acima. E aí isso tudo serviu de um refresco para nossa memória. Pô, César da Bolha, vocês já fizeram até programa sobre censura no YouTube, como é que vocês acharam que ia ficar fora dessa? Verdade, pois é, rapaz. Mas a gente não achou que ia ser tão rápido assim. Mas é rápido mesmo, tá? E não é mimimi não, tá? Não é que estão chorando não, é que a gente achou interessante bater tão bem esse começo nosso de experiência aí com as palavras da CEO. E aí eu começo a citar alguns trechos da entrevista dela lá. Então, olha lá, aspas. A política da plataforma de impulsionar fontes de mídia convencionais com autoridade e suprimir criadores independentes na pesquisa torna, atenção, mais difícil em alguns casos para canais, talvez os que estão começando ou menores, de serem visíveis. Ops, então, desculpa aí. Então, a gente não quer concorrência dentro do YouTube, a gente quer que no YouTube se veja a mesma porcaria que apresentar, sei lá, na TV, no UOL, no Estadão Online, que consegue ser pior que o Estadão, né? Coitado dos velhos Mesquita, deve estar tudo rolando na tumba, né? A gente quer que você assista a CNN e a MSNBC porque eles têm autoridade, né? Então é interessante, tá aí, tá explicado. Até canaizinhos pequenininhos vão ter o começo aí, mais dificuldade de serem visíveis, porque eles querem que tenham mais visibilidade os canais com autoridade, tá? A autoridade, por exemplo, do New York Times, né, que mentiu sobre a morte do oficial de segurança lá na invasão do Congresso, quando falou que ele morreu porque o pessoal bateu com um extintor de incêndio na cabeça dele. Na verdade, ele morreu por uma parada cardíaca por causas naturais. Essa é a autoridade que eles estão procurando, né? A autoridade fake news. A autoridade da CNN, que mentiu que o Chris Cuomo, lá, o âncora deles, ficou no porão lá da casa dele em quarentena por causa do Covid, e depois eles tiveram que desmentir que ele já estava 15 dias fora da quarentena no porão dele, e estavam mantendo essa história porque estava dando ibope, estava subindo a audiência do programa do cara. A autoridade da MSNBC e do Washington Post também, que mentiram 3 anos sobre o Russiagate, né? Pois é, essa é a autoridade que pode ter espaço, a gente não pode. Aliás, olha como esse mundo tá louco, gente. Sabe qual foi uma das nossas maiores fontes no debunk aí da história do Russiagate e da safadeza dos democratas na guerra da Síria? Foram fontes de notícia independentes de esquerda. Aliás, eu temo dizer praticamente aí de extrema esquerda. Pois é, são fontes desmonetizadas, assim como alguns canais de direita, e escondidas no algoritmo do Facebook. Então, o que acontece? Perdão, do YouTube. Então, só que a gente teve a felicidade de assinar algumas delas e alguns episódios acabaram levantando algumas bolas interessantes. A gente foi pesquisar mais, gerou alguns programas sobre essa baixaria que foi o Russiagate, tá? Foi um canalzão de esquerda. Então, o problema não é o posicionamento ideológico do canal. Não é vamos dizer, a ideologia per se, é o que ele fala. Então, se o Trump era a bola da vez, não importa se o cara é de esquerda, centro ou direita. O problema é o assunto, tá? É o assunto. Quer ver como funciona isso nas palavras que saem da própria boca da CEO do YouTube? Vamos lá, vou citar de novo, vou meter aspas aqui. É muito mais fácil apenas criar conteúdo e postá-lo do seu porão do que realmente ir para o local e ser capaz de reportar e ter reportagens jornalísticas de alta qualidade. Então, isso foi apenas um exemplo do que acontece se você não tiver esse tipo de classificação. Então, claro, queremos permitir o jornalismo cidadão e outras pessoas sejam também capazes de reportar, outras pessoas possam compartilhar informações em novos canais. Mas quando estamos lidando com assuntos delicados, sensíveis, temos que ter essas informações vindas de fontes confiáveis, porque as informações corretas e precisas, para que as informações corretas e precisas sejam visualizadas primeiro por nossos usuários, tá? Acaba a citação da Susan aqui. Em outras palavras, gente, para ela é só criar conteúdo, tá? A gente fica no porão só criando conteúdo, super fácil. Uma rapidinha como essa aqui de 15 minutos tem horas e horas de pesquisa, de confirmação,
de redação, de gravação, de edição, de publicação, mas é uma porcaria, né? Esse povo aí fazendo conteúdo no porão. Pois é, essa que era a função do YouTube. Já foi um dia a função do YouTube dar espaço para esse tipo de conteúdo que para ela é um conteúdo porcaria, porque sai do porão da casa das pessoas e que não é da CNN, né? Para ela, quando o assunto é sensível, tem que dar sumiço nos canais. Ela está afirmando isso, tem que dar sumiço nos canais alternativos e jogar a mídia corrupta para frente para não atrapalhar a narrativa, né? Em nome da verdade, claro. E só por coincidência, fazer o quê, né? Quem define o que é conteúdo sensível ou não são eles mesmos. Então, a gente não tem a menor chance, certo? A gente vai ter sempre uma quantidade grande de conteúdo vagabundo preparado pelos grandes jornais na frente, com muito mais destaque no YouTube, e a gente vai pegando as frestas, não tem importância. Por exemplo, a coisa é tão absurda que a gente tem que falar pastel da sorte chinês agora, daqui em diante, né? Antigamente a gente falava o nome do vídeo de maneira diferente para não arranjar encrenca com o YouTube. Coisa que a gente nunca teve que fazer, a gente nunca, muito pelo contrário, teve que fazer no podcast. O podcast era um canal nosso, aberto 100%, só que agora, como está tendo uma réplica dele no YouTube, eu não posso mais falar o nome do vírus com a nacionalidade dele na frente, então a gente chama de pastel da sorte chinês. Será que vale ceder assim? A gente ainda se questiona um pouco. O que vai acontecer, certamente, a gente vai experimentar em breve, quando a gente começar a colocar conteúdo mais antigo, que a gente não esconde o nome do vírus, a gente vai ver como é que eles vão reagir a esse tipo de coisa. Aliás, esse trecho também que ela fala que é muito fácil produzir conteúdo do seu porão, né? Do que ir para o local de notícia. É verdade, sim, realmente é muito mais fácil. Um repórter foi lá, sei lá, em Minneapolis, filmou, conversou com as pessoas, e a gente aqui na televisão só olha o trabalho do cara e faz uma análise em cima. Mas é muito mais verdadeiro você ver toda aquela baderna feita pelo Black Lives Matter e Antifa pela TV, pela CNN, por exemplo, que é para que o YouTube tenha conteúdo de autoridade, como eles falam, reconhecer ao contrário do que eles publicam lá na CNN, com um repórter na frente de um prédio pegando fogo, que aquilo tudo são protestos pacíficos, né? Virou até meme essa história. Nunca foram. Mas o repórter tá lá, fazendo, na frente da cena, fazendo conteúdo de qualidade, né? Tá vendo os policiais apanhando, tá vendo os policiais sendo atacados por tijolo, tá vendo o policial tomando laser verde nos olhos, coquetel molotov, e o repórter na frente de tudo aquilo diz que são protestos pacíficos. Então eu sinto muito se a mídia tradicional produz imagens, mas traz opiniões junto dela pintadas de fato que não batem com as imagens. Sinto muito, ninguém mais acredita neles por esse tipo de coisa. Gente do céu, se vocês foram parar para pensar, 4 caras sem um centavo para investir em um projeto de comunicação podem dar uma notícia. Pode escolher aí, por exemplo, que o governador de Nova York matou milhares de velhinhos, né? Com 1 ano de antecedência em relação a essa mídia de autoridade que a CEO do YouTube fala. 1 ano de antecedência, nós já estávamos falando sobre essa história, até que agora, recentemente, mês passado, mais ou menos, 1 mês e meio, não deu, explodiu e mostraram as burradas que o Cuomo, o irmão do Chris Cuomo, estava fazendo lá, o governador de Nova York. Então o que a mídia americana fez além de pintar o governador de Nova York como herói no combate ao pastel da sorte chinês? Nada, certo? Assim, enquanto isso, o conteúdo de autoridade teve que ficar esperando a vontade deles, né? E a gente teve aqui nos canais alternativos que ficar contando a verdade, falando baixinho para não ter problema. Mas, de verdade, gente, paciência, sabe? A gente não tá aqui por fama e dinheiro, ao contrário desses caras. O nosso objetivo aqui é passar nossas ideias e nós vamos entrar pelas frestas deles lentamente, como a gente já fez em outras plataformas aí de podcast, né? Onde uma hora ou outra a gente dá uns tombos aí em umas celebridades, outro dia a gente estava publicando, vamos tentar passar na frente.
do podcast da Eliane Cantanhede? Opa, passamos, maravilha. A gente não tem pressa, vamos lá, vamos construir esse prédio uma pedra por vez. Bom, seguinte, pessoal. Terça-feira nós vamos ter um episódio especial do Saindo da Bolha com perguntas dos ouvintes. As últimas entradas de pergunta é agora na segunda-feira, porque à noite a gente já vai ter que estar gravando tudo, tá? A gente vai anunciar também nesse episódio de terça-feira mudanças na estrutura do podcast que começam a valer a partir de maio, tá? Então a gente pede, não percam a próxima bolhona de terça-feira, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vamos lá fazer aquele jabá expressíssimo. Pedir para vocês, para quem não conhecia a gente ainda, entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast e agora também no YouTube. Aperta lá o botão de subscrever, né? Subscribe, eu não lembro como é que tá em português, assinar, né? É isso aí. Então, clica lá no botão no YouTube também de assinar, se você está acessando agora pelo YouTube, que a gente agradece bastante, tá bom? Vamos sempre que possível trazer novidade para vocês num formato um pouco diferente a partir do próximo mês. É isso aí, pessoal, um grande abraço para todo mundo, uma excelente semana, muita saúde, muita paz, porque vocês sabem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Rapidinha do Saindo da Bolha.